Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 123. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, curta, compartilhe, divulgue o nosso conteúdo, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, divulgue o nosso conteúdo para um número cada vez maior de pessoas, para que os algoritmos do YouTube também possam fazer o mesmo, levando a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. E essa nossa edição número 123 dá prosseguimento a essa série de vídeos que tem como inspiração a oficina ministrada por mim e pelos poetas Leonardo Daniel e Luiz Sérgio Silva, sendo que tanto Leonardo Daniel quanto eu também somos professores, não é? A oficina que nós ministramos no dia 6 de setembro na Teia dos Pontos de Cultura do Estado de Goiás, no Pontão Andar, na cidade de Inhumas. Começamos essa série, se não me falha a memória, com o nosso vídeo número 121. Nele, nós trouxemos algumas definições de poesia. No vídeo 122, demos continuidade, né, trazendo a minha definição de poesia e fazendo a citação, né, dos haikais de Kikaku e Basho, que foi feita anteriormente pela Cecília Meirelles na sua crônica O Divino Basho, que está no livro da Cecília Meirelles, o livro póstumo de crônicas, né, chamado Escolha o Seu Sonho, uma citação que já havia sido feita no nosso vídeo de número 50, gravado no dia 3 de novembro de 2022, 1900 não existia nem YouTube, né, de 2022, né, o vídeo número 50 do Sala de Poesia abordou esse trecho, né, esses haikais de Kikaku e Basho. E agora, nessa edição número 123, nós vamos falar sobre uma série de poemas, mais especificamente 3 poemas, todos eles de minha autoria, que eu costumo chamar de Trilogia da Paz. Os 3 poemas se encontram publicados no meu livro O Passo das Almas, de 2019, né? E foram os poemas que eu li durante a oficina. Então eu vou falar sobre esses poemas para vocês, vou falar um pouco sobre o que os inspirou, não é? E sobre por que é que eles foram escolhidos, por que é que eu os entendo como uma trilogia e por que essa trilogia pode receber o nome, ou pôde receber o nome, de Trilogia da Paz. Como ponto de partida, eu vou citar uma daquelas definições do vídeo número 121, né? A definição número 6, né, que é a definição do Pablo Neruda. Pablo Neruda diz o seguinte sobre poesia: a poesia é sempre um ato de paz. O poeta nasce da paz, como o pão nasce da farinha. Isso é o que diz Pablo Neruda quando fala sobre a poesia. O primeiro poema dessa trilogia se chama Profecia, e a inspiração dele é um trecho de Os Estatutos do Homem, de Tiago de Melo. Os Estatutos do Homem, de Tiago de Melo, já serviu como tema para um dos vídeos do nosso canal, mais precisamente, se não me falha a memória, a nossa edição de número 15, né? E o artigo 6º, ele diz o seguinte: fica estabelecida durante 10 séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá
o mesmo gosto de aurora. Então esse é o trecho de Tiago de Melo que originou o poema Profecia. E não contente em citar esse trecho, eu fui procurar porque Tiago de Melo diz que esta é a prática sonhada pelo profeta Isaías, quando ele diz e o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Ele diz que esta é a prática sonhada pelo profeta Isaías. Na citação do profeta Isaías, não há esse último verso, né? E a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Mas o verso anterior, e o lobo e o cordeiro pastarão juntos, ela está presente. Está presente em duas citações que podem ser extraídas do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías. Então, não contente em trazer a citação do Tiago de Melo, eu trago para vocês, compartilho com vocês, a citação do profeta Isaías. Há dois momentos no livro do profeta Isaías que essa questão de o lobo e o cordeiro pastarem juntos é mencionada. Há uma mais curta, uma citação mais curta, que é Isaías, capítulo 65, versículo 25, e a outra que é Isaías, capítulo 11, versículos de 6 a 9, que é a mais longa. Então vamos primeiramente à mais curta, né? Isaías 65, capítulo 65, versículo 25. Vamos lá. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Esse é o trecho mais curto, a citação mais curta. Este é o trecho mais curto, esta é a citação mais curta. Agora vamos à mais longa. Isaías, capítulo 11, versículos de 6 a 9. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Estas são as citações do profeta Isaías, que originaram a citação do Tiago de Melo, né, que deram origem, que inspiraram o meu poema, o primeiro poema que será lido nessa trilogia. Lembrando, quando ele fala da toca da áspide, áspide é um tipo de serpente. Eu acredito que o profeta Isaías esteja utilizando a palavra áspide para se referir a todas as serpentes. Então, tome-se aqui áspide como sinônimo de serpente, embora áspide faça referência a um tipo específico de serpente que seria a naja egípcia. E ele fala do basilisco. Basilisco é um tipo de lagarto venenoso. Então, a cova do basilisco. Tomemos o basilisco como também sinônimo de todos os demais animais peçonhentos e de todos os demais animais nocivos, ofensivos. Tá? Disse que essas duas descrições são as descrições da paz
messiânica, feitas por Isaías, pelo profeta Isaías. E elas originarão esse poema de minha autoria, chamado Profecia. Então vamos a ele. Um dia, o poder das feras sucumbirá ao poder das flores, e amores nascerão, livres, e vidas crescerão, sublimes, cobrindo de oásis as almas que outrora sofriam desertas. Então, desse dia em diante, morreremos todos de canção. Este é o poema Profecia. Lembrando que ele está em O Passo das Almas. O próximo poema, que também está em O Passo das Almas, de certa forma dá continuidade a esse poema anterior, que é Profecia. Ele vai descrever esse dia, né? O dia em que o poder das feras terá sucumbido ao poder das flores. Quando o poder das feras sucumbir ao poder das flores, será o tempo em que poderemos morrer todos de canção, está dizendo o poema anterior. Então, nada mais plausível do que descrever o tempo em que se morrerá de canção, justamente o tempo de canções. Então, é assim que se chama o segundo poema, Tempo de Canções. Então, vamos a ele. Cessam os tiros, a guerra se finda, despertemos, é tempo de canções. Poemas recobram sentidos, famílias refazem seus lares, celebremos, é tempo de canções. Navios voltam do mar, soldados regressam da morte, exultemos, é tempo de canções. É tempo de canções, encontro de notas e acordes, festa de arpejos e frases. É tempo de canções, canções em êxtase de amor, gravadas em nossos corações. Canções de sol e de chuva, canções de vento e de flor, canções sem mancha, sem dor. Eis o poema Tempo de Canções. E para que se alcance esse tempo de canções, para que se chegue a esse dia em que o poder das feras terá finalmente sucumbido ante o poder das flores e em que poderemos morrer de canção, é preciso que esse tempo se construa primeiramente, antes que se chegue a ele, é preciso que esse tempo se construa dentro de nós, se construa em nossos corações, se construa na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, né? No nosso espírito, porque da soma dos espíritos de todos os seres humanos é que se faz a humanidade. Então a mudança precisa acontecer primeiramente em cada ser humano, para que depois ela atinja a humanidade. Aliás, o alcance da humanidade será o resultado desta soma de cada espírito que conseguir alcançar esta condição de paz, né? Não sei se poderia se chamar de paz messiânica, como se falou com referência às palavras do profeta Isaías. E para isso, criei o poema, né? Foi criado o poema, dando continuidade a essa trilogia, e fim a essa trilogia, né? Concluindo essa trilogia, concebeu-se, né? Através de mim, eu prefiro dizer assim, não dizer que eu concebi, mas que foi concebido através de mim, o poema chamado Oficina da Paz. E é a ele que nós vamos agora. Remove os cadáveres da alma, lava com água de poesia, perfuma com essência de esperança, areja cada canto, amplia cada espaço, abre-lhe as portas, cortinas e janelas, deixa entrar a luz de mãos dadas com a brisa, e em cada velha ferida
ousa plantar uma flor, pois só assim reviverás a arte de exalar amor, tecendo o teu próprio ser na oficina da paz. Eis o poema, Oficina da Paz, e a concepção desses três poemas, a escolha desses três poemas, dessa definição, dessas citações e a ideia de compor esse vídeo, de criar esse vídeo é a seguinte. Muito se fala dos horrores da guerra e é preciso falar deles. Mas também é preciso falar dos benefícios da paz, da beleza da paz, para que a paz se torne um objetivo cada vez mais presente e cada vez mais e as pessoas se tornem cada vez mais desejosas de alcançá-lo, mais sedentas de construí-lo. Então, para construirmos a paz, é preciso que a gente conheça a bênção que ela é, após termos conhecido os horrores da guerra. Então, conhecendo os horrores da guerra e comparando-os com a bênção e com a beleza que é a paz, nós buscaremos a paz, eu acredito, com mais facilidade, com mais empenho. Teremos mais vontade, mais sede nessa busca. Então é por isso que esses poemas foram concebidos e é com esse espírito que se concebe e que se grava esse nosso vídeo. E é assim, com essa reflexão, que nós damos por encerrada a edição número 123 do Sala de Poesia, agradecendo a todos vocês que assistem, que assistirão, que nos acompanham, que nos acompanharão, que estão inscritos e também os que se inscreverão. Muito obrigado por estarem conosco. Voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.